Pois bem, meus amigos, a política brasileira é uma mistura de Mortal Kombat com banheira do Gugu. Enquanto as velhas raposas da política ficam se estapeando por mais espaços e ministérios na máquina pública, a direita tenta aprovar projetos de lei importantes para o povo com a mesma facilidade de quem tenta agarrar sabonetes molhados. No vídeo de hoje, vamos analisar a desastrosa entrevista que Valdemar da Costa Neto deu à Rede Goebbels e, entre outras pérolas, ele chama os presos do 8 de janeiro de golpistas. Mas, gente, não tem um amigo para avisar o Valdemar que assim, dá entrevista na Goebbels, tá dando ruim, sei lá, contrata um porta-voz, avisa para ele não falar besteira, faz um treinamento de media training, assim tá ruim. Enquanto isso, na lacrosfera, nossa querida deputada Crazy Hoffman resolveu fazer barraco nas redes sociais depois de uma reuniãozinha interna do PT que mais parecia uma sessão coletiva do CAPS. E o Centrão? Claro que precisamos falar dele, afinal de contas, as velhas raposas da política têm o mesmo faro de um urubu e sentem o cheiro da carniça de longe, depois do desastroso resultado para a esquerda das eleições municipais. O Centrão está pressionando por mais espaço e ministérios importantes dentro do governo. E a pergunta que fica é: com a esquerda se estapeando, brigando entre si, será que a direita vai conseguir aproveitar essa oportunidade para aumentar o seu poder dentro do jogo da política tupiniquense? Fiquem comigo até o fim do vídeo e vamos descobrir a resposta juntos. Pois bem, meus amigos, as eleições mostraram o quanto é fundamental estarmos bem informados. Para criar os meus vídeos, eu sempre busco diversas fontes de informação e posso afirmar com segurança que a Gazeta do Povo é a melhor delas. A Gazeta do Povo se destaca por seu compromisso com a verdade, pautas conservadoras e, acima de tudo, pela defesa da nossa liberdade. Neste segundo turno, vimos o quanto é crucial estarmos bem preparados para tomar a nossa decisão de voto. E contar com a assinatura de um jornal de qualidade, como é a Gazeta do Povo, faz toda a diferença nesse processo. Por apenas R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses, você garante acesso a todo o conteúdo do jornal e também a colunas de nome como Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Paulo Pousonoff, Paulo Briguet e muito mais. Acesse o meu link gazetadopovo.com.br/Paula Marisa, que eu sempre deixo no primeiro comentário fixado, ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Vou repetir. Acesse gazetadopovo.com.br/Paula Marisa e garanta a sua assinatura por apenas R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses. Mas atenção! Essa oferta logo será desligada. Assine já antes que acabe. Gazeta do Povo, a informação de qualidade que você precisa para tomar as melhores decisões. Vamos começar o vídeo com esse recorte aqui, onde Mocréa Sadi pergunta para Valdemar da Costa Neto a respeito da anistia e ouçam com os próprios ouvidos de vocês o que ele disse. E o quanto desse projeto de anistia, que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação, está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara? Não, veja bem, nesse processo eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Impressionante como eles ainda têm esperança no entendimento e num diálogo. Enfim, pegou muito mal essa história do Valdemar ter chamado os presos do 8 de janeiro de golpistas, tão mal que o Partido Liberal usou as suas redes sociais para soltar uma nota oficial. Vamos ler juntinhos.
Hoje, em uma entrevista que foi ao ar na Globo News, utilizei o termo golpistas ao me referir aos presos pelos atos ocorridos em 8 de janeiro. Quero esclarecer que essa expressão foi mencionada pelos repórteres durante a conversa, razão pela qual a utilizei, mas que não reflete minha opinião pessoal sobre o que aconteceu naquele dia. Seu Valdemar, os jornalistas sempre usam essas expressões, eles sempre vão querer induzir o senhor ao erro. O senhor tem que estar um pouco melhor preparado para não cair nessa casca de banana, mas pelo menos ele vem a público, reconhece o erro e pede desculpa, e a gente tem que reconhecer isso. Daí depois ele segue aqui. Analisando minha fala, é evidente que não acredito que os eventos do 8 de janeiro tenham se configurado como um golpe de Estado. Na verdade, considero que foram ações desordenadas que, infelizmente, resultaram em condenações severas, chegando a 17 anos de prisão. Isso é verdade. Se acabar com a vida do coleguinha no Brasil, não dá tanto tempo de cadeia. Aqui enfatizei durante a entrevista como sendo extremamente desproporcional. Peço desculpas pelo equívoco gerado e reafirmo meu compromisso com um debate respeitoso sobre esses temas tão importantes. Parabéns, façam media training antes de dar entrevistas para Globo, ou então nem dê entrevistas para Globo, porque cada uma é mais desastrosa do que a outra. Vamos adiante falando sobre esse projeto de lei tão importante de anistia aos presos do 8 de janeiro, porque aqui nesse canal a gente sabe que tem gente que sequer participou dos atos. O próprio Clezão, que perdeu a vida no cárcere, chegou lá só depois da confusão e acabou pagando com a própria vida. Então aqui a coluna da Malu Gaspar nos traz uma informação importante. Ela publicou a seguinte matéria: o pessimismo de aliados de Bolsonaro com a anistia dos presos do 8 de janeiro. A gente precisa ser realista. E aqui a Malu Gaspar diz o seguinte: nas palavras de um bolsonarista fiel que vem tentando convencer parlamentares a apoiar o projeto, a avaliação no PL, o partido de Bolsonaro, se depender do Congresso, as chances de a anistia ser aprovada são mínimas. E se não passar neste final de gestão do Lira na presidência da Câmara, a anistia não passa mais. Então, hoje, tá aqui a informação, a CCJ, presidida pela maravilhosa Carol Detone, vai tentar levar esse texto para análise. A gente vem acompanhando essa luta aí há algum tempo. Na última sessão eles disseram que ficaria para depois das eleições, pois bem, cá estamos nós, terça-feira, depois da eleição, e parece que eles vão colocar esse texto para ser aprovado, mas precisa ser aprovado na CCJ. O presidente da Câmara precisa abrir uma comissão especial que vai analisar o texto, e depois ele precisa ir para votação no plenário. Depois disso ele vai para o Senado, e lá no Senado ele também precisa ser aprovado, e nós temos um seríssimo problema. Vou trazer aqui essa matéria que é recente, do dia 25 de outubro, onde Otto Alencar diz que não haverá anistia. Lembrando que o Otto Alencar é do PSD. Ele diz o seguinte, que o perdão a Bolsonaro por atos antidemocráticos é improvável, assim como o pedido de impeachment do nosso carequíssimo Xande. O que acontece é o seguinte: a minha análise sobre isso aqui é que eles colocam o Otto Alencar para fazer essa declaração, representando o partido do Kassab, porque o mandato do Otto Alencar vai até 2031, mas essa não é a situação da maioria dos senadores do PSD. Eu até fiz um levantamento, eu vou pegar aqui para dar os números certinhos. A bancada do PSD atualmente é a maior do Senado. Eles têm 15 senadores. Desses 15 senadores do partido, 12 terão seu mandato encerrado agora em 2026, ou seja, eles estarão na próxima disputa pelo Senado, se o partido der a legenda para eles. Ocorre que esse certamente vai ser um tema quente na eleição e os senadores não querem se queimar, por isso que a gente tem que ficar de olho. E, de novo, a minha campanha PSD 55 não já começou, para a gente ter tempo de, quando chegar em 2026, não acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2024. Aí ninguém vai ter desculpa de dizer, mas o fulano é conservador, é um bom candidato. Bom, se ele ainda está nesse partido, vendo tudo que o partido está fazendo, ele vai ter que pagar, não tendo os votos dos conservadores que querem um Brasil com liberdade
liberdade de expressão, que querem que pessoas não sejam presas injustamente e todas essas pautas que são tão importantes para nós, mas vamos adiante porque também tem uma análise que eu já fiz, mas cabe retomar aqui. Eu falei ontem sobre o resultado das eleições municipais, tá todo mundo dizendo que o PSD foi o grande vencedor da eleição porque ele conseguiu o maior número de prefeituras, mas quem tá aqui no canal sabe que não é bem assim que se analisa. O número de prefeituras pode até ser importante para quem olha os dados de uma maneira crua, mas na próxima eleição, onde teremos a eleição de presidentes, senadores, deputados federais, conta o número total de votos. E no número total de votos, quem teve mais votos foi o PL. O PL conseguiu no total, entre o primeiro e segundo turno, 19.961.105 votos. O PSD vem logo atrás com 3 milhões a menos. Então, meus amigos, seguinte, o PL conseguiu sim um bom resultado. Assiste o meu vídeo de ontem. O PSD não é uma força desprezível, mas a gente precisa expurgar o Kassab da direita, do poder que ele tem com os votos dos conservadores, uma vez que ele luta contra as nossas pautas. Então, no número total de votos, o PL conseguiu mais votos do que o PSD, porque ele conseguiu eleger prefeitos em cidades maiores. O PSD conseguiu eleger muito prefeito em cidade pequena e, de novo, para a eleição de 2026, essa é a conta que nós temos que fazer. E todo mundo está contando com uma renovação no Senado, e toda vez que eu trago esse tema nos vídeos, sempre tem alguém comentando que não adianta votar, porque o nosso sistema eleitoral tem toda essa polêmica que ficou um assunto proibido, infelizmente, para nós, réis mortais, mas que os nossos parlamentares devem sim ser cobrados para falar sobre o assunto, e é por isso que eu vou abrir o site oficial da Câmara dos Deputados para falar que tem um requerimento de audiência pública lá na CCJ da maravilhosa Carol Detone para falar sobre o voto apurável e cognoscível. Então, foi pedido em junho de 2024 e eu acredito que todos nós gostaríamos de ver essa pauta sendo tocada, porque este é um assunto de extrema importância. Passemos adiante. O barraco da esquerda, gente. O Padilha deu uma coletiva de imprensa e olha só o que ele disse, e depois nós veremos o barraco da Crazy Hoffmann e a reuniãozinha do PT que parecia a reunião do CAPS. Primeiro com o Padilha, que é ali o articulador do governo. E nenhum partido desde 89 ganhou ou esteve no segundo turno da eleição presidencial como o PT. Isso é verdade. Mas desde 2016 entrou ali no fim da tabela, no Z4 das eleições municipais. Eu diria que mesmo com os avanços que teve hoje, não saiu ainda dessa posição de fim da tabela. Então, nós temos aprendizado para as disputas municipais, né? A principal eu acho que o PT tem um debate a fazer com um segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles que ganham de 2 até 10 salários mínimos, que por algum motivo na disputa municipal não estão se sentindo representados. Pois é, depois disso a Crazy respondeu, mas é o seguinte: a nova geração não está muito feliz com o regime CLT, que sempre foi ali o mote do PT, a luta por mais direitos dos trabalhadores. Só que com a internet, a gente tendo acesso a brasileiros que moram no exterior, a mais informações, as pessoas viram que meio que estavam sendo roubadas no seu salário e que talvez trabalhar como PJ seja mais vantajoso do que trabalhar como CLT, para muitas pessoas, em especial da nova geração. Então, as pautas do PT já não fazem eco como antigamente, onde tinha lá as reuniões de metalúrgicos e tudo mais. Mas Crazy Hoffmann não quer, ela não quer aceitar, até vou aumentar aqui para a gente ler melhor o texto dela, foi pro Twitter fazer textão. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha. O que aconteceu conosco desde 2016 é a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço com o partido de estar num governo de ampla coalizão e estamos numa ofensiva contra a extrema-direita. Ofender o partido, fazer graça e diminuir nosso esforço nacional
atual não contribui para alterar essa correlação de forças. Aí agora vem a chamada barraco. Padilha deveria focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mas respeito com o partido que lutou por Lula livre, Lula presidente, quando poucos acreditavam. Pessoal, aqui está acontecendo com o Lula é uma pressão do centrão em algumas cidades. Ó, eu voto nesse projeto, mas tu apoia o meu candidato a prefeito naquela cidade. Eu voto nesse projeto, mas tu não bota o prefeito, ou a gente vai fazer o Senado, ou o deputado, ou o vereador, etc, etc. Entendeu? Então, é esse tipo de pressão que está acontecendo. Só que depois do resultado da eleição, eles viram que o apoio do Lula já não é mais aquela coisa que eles achavam que era, e eu já chego lá. Só antes a gente precisa continuar aqui com a matéria do Estadão, que publicou a respeito da reuniãozinha do PT, que fez uma reunião, obviamente, depois do segundo turno, para avaliar todo o cenário e se preparar para 2026. Lembra? Falei no vídeo de ontem, a campanha de 2026 já começou. Críticas marcam reunião do PT. Gleisi ataca Padilha e Gilmar Tato, de São Paulo. Diz que ministros jogam na várzea. Dirigentes do partido reagem à frase do ministro das Relações Institucionais sobre zona de rebaixamento. Basicamente, a briga é a seguinte: a ala do PT quer que o governo seja de esquerda. Eles são revolucionários, eles querem um governo de esquerda, eles não querem entregar ministérios e poder para o centrão. Mas sem fazer isso, o Lula não consegue aprovar os projetos que ele precisa aprovar. E esse é o impasse que o governo está desde o início. Falei que isso ia acontecer desde antes do Lula assumir, e esse impasse se agravou com o péssimo resultado que a esquerda, a extrema esquerda, PT e esses partidos, foi-se martelo vermelho e amarelo, tiveram na eleição municipal. O Centrão sente o cheiro disso. E essa matéria aqui do Poder 360 é maravilhosa, porque ela vai falar justamente sobre esse impasse. E agora presta atenção no que está acontecendo nos bastidores de Brasília. Com desempenho fraco do PT, Centrão quer mais espaço para apoiar Lula. Isso é óbvio que ia acontecer, e é por isso que o PT está apavorado. Grupo de partidos sem coloração ideológica avalia que apoio de Lula não ajuda mais a captar votos, em alguns casos atrapalha. Adorei a expressão do Poder 360, coloração ideológica. Eu vou traduzir. Políticos sem coloração ideológica são aqueles que fazem o que vai refletir em mais dinheiro para eles, mais poder para eles, mais cargos, mais votos, etc. Tanto faz se eles vão ter que falar que eles apoiam ou são contra determinada causa. Eles não são nem contra nem a favor. Eles são a favor daquilo que vai trazer mais voto e mais cargo para eles. É isso que é não ter coloração ideológica. Alguns chamam de caráter também. Mas enfim, aí aqui ele faz a introdução, vamos direto ao que interessa. A leitura básica é que o presidente, o seu Lula, hoje tem pouco a oferecer por apoio. Tirar fotinho com Lula já não dá mais tanto voto. Então, eles não querem fazer o que o Lula deseja. As emendas são obrigatórias. E é por isso que eu sempre falo também a briga no negócio do orçamento secreto, emendas de relator, emendas PIX. São emendas que o governo é obrigado a pagar. O deputado vote ou não vote como o Lula quer, tá lá na lei que o deputado vai receber essa emenda para fazer as obras lá no curral eleitoral dele. E aqui não é crime, porque afinal de contas nós pagamos impostos para que seja construído hospital, escola, saneamento básico, estradas, etc. O crime acontece quando há um desvio no uso dessas emendas, ou um favorecimento de asfaltar a estrada da família, a estrada que vai para a fazenda da família, essas coisas assim são realmente desvios. Mas a emenda parlamentar em si, a gente elegeu pessoas que nos representem justamente para direcionar é assim que é a política, para direcionar esse orçamento, faz parte do jogo. Voltemos aqui. Sua imagem não ajuda a ganhar eleições. Alguns apontam o efeito inverso e citam casos como os prefeitos de Araraquara, o seu Edinho Silva, e em Belfort Roxo. Lembram da ministra do Vaguinho? Pois é, o Vaguinho não conseguiu eleger o seu candidato lá
lá em Belford Roxo. Aliás, perdeu no primeiro turno e perdeu bem feio. Quem ganhou lá foi o candidato do União Brasil, mais uma vez, o Centrão. Ambos conduziam governos bem avaliados e foram derrotados na sucessão depois de se colarem na imagem do petista. É o que tem sido chamado de peso Lula. Em seu terceiro governo, o petista ainda não conseguiu ampliar sua base de apoio social e o antipetismo continua uma das principais forças políticas do Brasil. E o que o Centrão quer no meio disso tudo? O Centrão avalia que consegue, num futuro próximo, ampliar seu espaço no governo e diz não querer pastas como esporte e turismo. Não queremos pastas secundárias. Aliás, o Lira, desde quando Bolsonaro era presidente, ele quer o Ministério da Saúde. Ele quer o Ministério da Saúde, entregues há alguns meses. Há 2 tipos de ministérios que interessam ao Centrão. Vamos ver. Com poder orçamentário, óbvio, saúde e educação, com dinheiro para investir e visibilidade. E nós temos ali a Nízia Trindade, sustentada pela Janja, fazendo um monte de porcaria, dengue, o escândalo dos órgãos contaminados com HIV, a educação também tá uma porcaria, tem o negócio das pedaladas do programa Pé de Meia, que tá em discussão lá no Congresso, muita coisa ainda para vir, ou então eles querem um com poder da caneta, sobretudo dentro do palácio, e aí quem é que tá ameaçado? O seu Padilha, o Paulo Pimenta também, a galera não tá gostando dele, e daí eles estão aventando nomes, como Renildo Calheiros, Alexandre Silveira do PSD, para o PSD conseguir mais espaço. O Rui Costa também está na berlinda, ele era blindado pela relação, sempre o PSD aparecendo aqui, entenderam? Então assim, nomes bons do PSD tem que sair desse partido, porque ele atualmente é o partido de sustentação da ditadura, e lembrando, dos 15 senadores, 12 acabam o mandato em 2026, então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. O Centrão quer ministérios grandes e agora é um impasse. Será que o Lula vai ceder? Porque a chantagem, e aí a gente vai fechar o ciclo voltando para o início do vídeo, quando a gente abre falando sobre o PL da anistia. Saiu essa matéria também no dia 23 de outubro, faz pouco tempo, sobre o Lira se pronunciando a respeito do assunto. O PT, obviamente, não quer a aprovação desse PL da anistia. No Senado, quem vai blindar tanto o PL da anistia quanto o impeachment do Xande é o PSD do Kassab. PSD do Kassab, que é o queridinho do Tarcísio e que tem metade da máquina mais poderosa, que é a terceira máquina mais poderosa, a segunda máquina mais poderosa, que é a máquina do governo do estado de São Paulo, que Tarcísio conquista com o voto dos conservadores e entrega na mão do Kassab, que faz isso daqui. Então tá tudo interligado, sim, chorem, mas eu vou ter que falar sempre do Tarcísio enquanto ele continuar pendurado nas bolas do Kassab. Mas o Lira tá fazendo essa jogada aqui, ó. Lira avalia pautar o PL da anistia antes de deixar a presidência da Câmara, dizem fontes. O projeto tem sido usado como moeda de troca em negociação por apoio à sucessão. É óbvio que está sendo utilizado. Essa é a negociação. A direita, com toda razão, tá pressionando. Ó, nós queremos o PL da anistia. Tem gente levando 17, 18 anos de cadeia porque escreveu de batom numa estátua. Tem gente que nem estava lá na baderna, que não quebrou nada e está sendo preso. A gente tem campo de reeducação. Tem que fazer cursinho de democracia. Quer uma coisa mais ditatorial e totalitária do que isso? Não tem. Então, eles estão pressionando para o presidente da Câmara, pelo menos, porque no Senado, meus amigos, infelizmente, o Senado tá com uma maioria ali de ratos que a gente tem que mudar em 2026. De lá eu não tenho esperança. Inclusive, o PL da anistia, eu acredito que pode passar na Câmara com muito esforço, mas vai ser barrado no Senado. É uma luta que ainda vai demorar muito tempo. Mas o Lira falou isso daqui, meus amigos, não é porque ele quer aprovar o projeto do PL da anistia, é porque ele quer pressionar o Lula. Inclusive hoje, ó, além da CCJ até o PL da anistia, nós teremos o Lira conversando com o Valdemar. Aliás, ele anunciou isso na entrevista da Globo News. Lira deve decidir amanhã destino do projeto de anistia ao 8 de janeiro e anunciar apoio a Hugo Mota. Demanda de bolsonaristas, anistia é tema de reunião entre o presidente da Câmara e o presidente do PL hoje, o senhor Valdemar da Costa Neto. Então,
Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas pensando aqui na minha cabecinha, faz todo sentido o Lira fechar esse apoio do PL, que afinal de contas tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, para que ele consiga eleger o Hugo Motta e depois ele vai ter uma reuniãozinha especial com o Lula. Se o Lula der o Ministério da Saúde para o Lira engaveta isso daqui. Agora, será que o Lula vai ceder a todas as exigências do Centrão? Porque isso vai deixar ele muito mal com a sua base esquerdista. Mas isso é problema para a esquerda. O nosso negócio aqui é ver o circo pegar fogo. Eu quero mais é que o Lula, o PT, a Glaze, a esquerda se lasquem. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa treta toda aí da esquerda perdendo espaço, Centrão pressionando. Será que a direita vai conseguir aproveitar essa oportunidade para crescer sua influência pelo menos um pouquinho nos projetos que vão para frente na Câmara dos Deputados? 2025 e 2026 prometem ser movimentadíssimos e eu quero saber de você aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Fala pra mim e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!